Muito bem. Método global, então. Antes de falar de método global, a gente vai falar um pouquinho de história. Eu sei que vocês não gostam muito, mas não é aquela história de decorar data, não. É uma história mais curiosa, tá? Vocês já ouviram falar desses dois caras? São dois jogadores da década de 50. O primeiro é brasileiro e o segundo é uruguaio. Alguém já ouviu falar desses caras aí, não? Barbosa e Gígia. Ah, tem algumas coisas que acontecem no mundo que são muito curiosas, assim, inclusive geram algumas melhorias no mundo, tá? Se vocês forem pensar, toda vez que a gente tem um concorrente, né, que a partir do momento que você entende esse cara como um concorrente teu, você começa a querer ser melhor e melhor e melhor, tá? É, Tem até alguns seriados na Netflix, tipo Pepsi versus Coca-Cola, é, Bill Gates versus Steve Jobs, tem algumas coisas bem interessantes. Esses caras são dois caras mais ou menos menos conhecidos do que os outros, mas que geraram uma história muito, muito legal. E depois uma série de curiosidades aí gira em torno desses caras aí, tá? Eu já vou dizer por que eu estou contando essa história para vocês. Esse indivíduo aqui, ó, na década de 50, e por ser negro e por ser goleiro, ele foi muito discriminado, não só por ser negro e por ser goleiro, mas porque ele levou um gol que desclassificou o Brasil da Copa de 50, tá? Feito por este cara aqui. Então, esses dois caras foram precursores de um fenômeno chamado maracanaço. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Então, quando esse cara aqui, né, o Gigia, fez um gol no Barbosa, que foi esse gol aqui, ó. Eu vou deixando os links para vocês assistirem depois, tá, gente? Tá. Esse gol, só tem essa é a única imagem desse gol, por acaso foi filmada por um cara, por um estagiário, tá? É a única imagem que tem desse gol. E o que acontece de curioso nesse gol é o seguinte, ó. Quando o goleiro está posicionado, né, para defender o gol e vem uma bola mais da lateral, todos os preparadores de goleiro vão dizer a mesma coisa. Ele tem que tomar gol no lado contrário da onde está vindo a bola. Entre a trave e o lado, por exemplo, o cara está vindo do lado esquerdo dele, né? Entre a trave e o lado esquerdo ele não pode tomar gol, senão a culpa é dele, tá? E por que eu estou falando de culpa? Vou deixar depois alguns videozinhos para vocês darem uma olhada, tá? Não é obrigatório, é mais por curiosidade mesmo. E por que eu estou falando de culpa? Esse cara, o Barbosa, ele foi condenado, isso é uma frase dele, ó. Ele fala assim, olha, eu fui condenado, né, aonde só pode ter 28 anos como pena máxima, mas no Brasil eu estou condenado à prisão perpétua. O que aconteceu com esse cara foi uma crueldade, assim, esse cara morreu com depressão, morreu solitário. Em um desses vídeos vocês vão ver uma entrevista dele no Jô Soares, é muito triste, assim, apesar de falarem muita coisa legal também, mas é um vídeo muito triste. E eu estou dizendo isso porque a gente tem uma mania de ser reducionista, tá? A gente acha que o gol, quem tomou esse gol foi por causa do Barbosa. Então ele conta uma história num desses vídeos aqui, onde ele pegou o trem, né, para voltar para casa, tal. E ele estava lendo o jornal e um cara